Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações de paz para todos meus irmãos e irmãs que fazem parte desta família em graça. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba. Agradeço a Deus pelos novos inscritos. Sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. Também de antemão eu quero convidar aqueles que ainda não fazem parte de forma literal deste canal, ou seja, aqueles que só fazem assistir os conteúdos deste canal, mas ainda não se inscreveram. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe as mensagens, deixe seus comentários com respeito, é claro, né, sem dúvida nenhuma, e vamos que vamos. Irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão para nossas vidas. Eu confesso a vocês que eu iria gravar outro vídeo. Porém, numa conversa que eu tive com um abençoado do sistema religioso, ele falando a respeito dessa queda do avião que aconteceu aí no interior de São Paulo, e eu quero aproveitar a oportunidade e dizer que lamento muito para as famílias, né, das vítimas, meus pêsames de todo o coração nesse momento de tristeza, de perca, né, literalmente falando. Creio eu na minha fé que o Espírito retornou para a casa do Pai, para o lugar de origem. Então observe, meu irmão, segundo esse abençoado aí, que eu não vou expor o nome por ética, ele disse que a queda desse avião e de todos os aviões que acontecem são espíritos dominadores das regiões celestiais, demônios, são potestades que derrubam aviões, porque a potestade, ela tem mais poder do que os principados. Usando essa passagem aqui de Efésios, onde eles alegam que principado e potestade são seres espirituais, demônios, que atuam. São seres espirituais que, caídos da eternidade, se tornaram anjos maus, seres maus que destroem a vida do ser humano, que está nativa, fazendo o que bem quer. Isso, às vezes não fazem mais porque Deus interfere. Meu irmão, quanta falta de conhecimento, de entendimento. Agora, as maiores vítimas são eles. São eles, os incautos, que não têm conhecimento. E os líderes religiosos que aprenderam errado, entendeu? Passam esse tipo de ensinamento alegando que principado e potestade são seres espirituais, demônios que derrubam aviões, principalmente a potestade, que tem mais poder do que o principado. Eu passei 14 anos aí num determinado local, nada contra ninguém. Porém, eu também aprendi isso, que principado e potestade eram seres espirituais. E a potestade tinha mais poder do que o principado. Então, veja, nem uma coisa nem outra. Meus irmãos, quando acontece uma queda de avião, de uma aeronave, ou é uma falha mecânica, ou é uma falha humana. Isso já foi comprovado. Não existe isso de ser espiritual derrubando aviões. E esse abençoado teimou comigo que é. E eu, como sempre eu falo, como eu não sou o dono da verdade, eu vejo muitas pessoas aí, meu irmão, querendo ser o dono da verdade. Pessoas que ouviram outros falarem
ter o entendimento, porque entende dessa maneira, aí eles acham que aquilo está certo. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa a vocês que estão em graça. Se você entende dessa maneira, de uma maneira que você acha que é o certo, meu irmão, não adianta estar enxugando gelo com ninguém, discutindo com ninguém, refutando ninguém. Se o abençoado aí crê de uma maneira, deixe ele crer dessa maneira. Se você crê da sua maneira, creia da sua maneira. Porém, não vai mudar nada diante de Deus. Mas ficar batendo boca, ficar refutando, não, mas não vai levar a lugar nenhum. E afinal, no final de tudo, o que importa é que nós somos filhos. Se você entende de uma maneira e o irmão não entende de outra, você tem que respeitar o entendimento do irmão. E não querer o que eu estou vendo de pessoas hoje, mesmo em graça, querendo, meu irmão, sabe? Implantar algo porque já ouviu. Eles não sabiam. Tem muitos aí que não sabiam desse entendimento que muitos querem implantar. Eles não sabiam, é porque ouviram outros falarem, outros homens, até na plataforma do YouTube. Então, eles absorveram isso e querem implantar aquilo que eles acham também que está certo, que estão certos, porque já ouviu de outros. Não é que eles, meu irmão, não é que essas pessoas aprenderam de si mesmo, buscando o entendimento, não, é porque eles ouviram de outras pessoas. O certo é esse aí. E não venha ninguém dar uma de bam, tá entendendo? E dizer, não, foi sim abençoado. Vamos ser honestos e sinceros. Então, meu irmão, observem que, voltando para o assunto aqui, até porque se você ficar discutindo é enxugar gelo, meu irmão. E quem consegue enxugar gelo? Eu não perco meu tempo mais. O meu entendimento é meu entendimento. Se for o caso de eu mudar alguns ensinamentos do meu canal, eu sou humilde para chegar a esse rapaz. Sabe de uma coisa? Analisando direitinho, esse entendimento aqui, a conta fecha melhor. Eu sou humilde para reconhecer isso. Mas enquanto não tiver um estudo mais aprofundado, eu vou ficar com o meu entendimento. Porque você é livre, eu também sou livre. Nós somos livres, meu irmão. Não adianta estar batendo boca e enxugar gelo. Então veja, voltando ao assunto, principado e potestade, eles dizem que é seres espirituais que derrubam aviões, principalmente as potestades. E o tema dessa mensagem é potestades, demônios derrubando aviões? Ou seja, potestades são demônios que derrubam aviões? Potestades são demônios que derrubam aviões? É uma pergunta. Então é o tema da mensagem. Potestades são demônios que derrubam aviões? Não faz sentido. Veja, eu vou ler 3 passagens aqui que falam de principado e potestade. E na visão de Paulo, ele não estava se referindo a seres espirituais, a demônios. Entendeu? Porque também chamaram Jesus de demônios. Lá em João capítulo 10. Ele está perturbado, ele tem demônio, ele está perturbado. Na visão dos judeus, demônio não era ser espiritual, meu irmão. Então veja o que Paulo escreve aqui, em Efésios capítulo 6, versículo 12, ele diz: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, daquele mundo de Paulo lá. Não é do nosso mundo hoje, daquele mundo, ó. Ele continua, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, vamos ler outra passagem aqui. Efésios capítulo 1, versículo 21, na mesma carta, no versículo 21 diz assim, ó:
acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não somente neste século, mas também no século vindouro. Então, ele estava acima de todo principado e potestade e poder e domínio de todo nome que se possa se referir, tanto naquele século que Paulo estava falando, como também no século vindouro. Veja, ele estava falando de Cristo, que estava acima de todo principado, entendeu? De toda potestade. Então, meus irmãos, você aplicar isso aqui, ele estava falando de Cristo. Cristo que estava acima de todo principado e potestade. Outra passagem é Colossenses capítulo 2, versículo 10. Também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, perfeitos. Glória. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Meus irmãos, preste atenção. Na visão do apóstolo Paulo, o contexto desses 3 textos que eu li aqui, dessas 3 passagens aqui, não está falando de ser espiritual, de potestade, de principado, como demônios, como seres caídos, que vieram, que se rebelaram, porque Lúcifer se rebelou e arrastou a terça parte dos anjos com ele, segundo o sistema religioso. Não existe isso. Não teve nenhuma rebelião na eternidade. Quem se rebela é eu e você. Espírito não se rebela, não tem contenda, não faz fofoca. Espírito não quer ser melhor, não é soberbo. Isso tudo é da carne, obra da carne. Então, Paulo fala aqui das regiões celestiais. Paulo usa essa palavra porque aonde a igreja se encontra? Nas regiões celestiais. Não tem nada a ver usar essa palavra de principado e potestade como ser espiritual. E durante séculos isso vem discorrendo. Isso vem discorrendo, meu irmão, nas chamadas igrejas aí, onde eles afirmam e eles ensinam que principado e potestade são seres espirituais. E a potestade tem mais poder ainda, porque derruba aviões. Então, uma potestade no tempo de Paulo ali, o que ele estava, era um governo, era o quê? Era os anciões, era os escribas, os fariseus. Também poderia se referir aos principados ali, os imperadores da época, naquela perseguição desenfreada contra ali os judeus da época, contra a igreja primitiva. Então, não tem nada a ver você pegar isso aqui e colocar e afirmar que a queda dos aviões, todos os aviões aí são as potestades que fazem isso aí, cometem esse acidentes, essas tragédias para ceifar vidas. Não faz sentido de maneira nenhuma. Então, isso aqui não se aplica para ser espiritual, como demônio. Observe Colossenses 2,10. Olha o que Paulo diz aqui, Colossenses 2,10. Vamos ver, é muito claro. Olha o que ele diz aqui, ó. Também nele estáis perfeitos, ou aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Então, se principado e potestade são seres espirituais, demônios, então Cristo é o cabeça desses seres espirituais. Então Cristo também é demônio, como ser espiritual. Se ele é o cabeça é o líder. Numa linguagem mais popular, não faz sentido. Então, ó, Jesus é aquele que tentou, é o principal chefe dos demônios. Não é nem o Lúcifer, como eles falam. É uma enrolada tão grande, é uma bagaceira tão grande, como o papel higiênico, meu irmão. É todo enrolado, é o que eles sabem fazer. Eles mesmos entram em contradições. Então, isso aqui, meu irmão, não está falando principado e potestade, não está falando, não tem nada a ver de falar aqui de seres espirituais.
Ó, nele também foste circuncidado, versículo 10. Versículo 11. Neles, vamos ler o versículo 10. Colossenses 2:10. Também nele estáis aperfeiçoados, ou seja, estáis perfeitos nele, em outra tradução. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mão, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí ele continua, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, aonde? Que batismo? Da cruz, no qual igualmente fostes ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo estava falando para uma igreja ali no primeiro século, aos Efésios. E a vós outros que estavas mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, todos os nossos pecados. E tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, ordenanças, lei de Moisés. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ele despojou os principados e potestades. Toda autoridade, todo escriba, fariseus ali, doutores, mestres, sumos sacerdotes da época, estava falando de homens. Então, o contexto aqui não está falando de ser espiritual em nenhuma das passagens que nós lemos aqui. Não faz sentido uma coisa, você trazer isso e aplicar como ser espiritual. Isso aqui não está falando nada disso. O contexto não fala disso. Entendeu? Então, veja o versículo 15, e despojando os principados, né, que eram as autoridades, né, da época, e despojando todo o governo da época. Era isso que Paulo estava falando aqui. Aqueles que tinham o domínio, o poder. Podemos citar Caifás aqui, Caifás, toda aquela trama, Pilatos, envolve aqueles homens ali da época, anciãos, né? Então, isso aqui não se aplica como ser espiritual que derruba aviões. E o abençoado falando que esse avião aí, onde aconteceu essas 62 vítimas, mais uma vez, eu quero deixar meus pêsames aqui, entendeu? Eu não gosto nem de estar falando nesse assunto. Eu confesso que eu ia trazer outro vídeo aqui, ia gravar outro vídeo, outra mensagem, outro estudo, mas eu não poderia deixar. E veja, na hora do momento, esse abençoado, chegou mais um que estava apoiando a ele. Não, mas é assim mesmo, irmão Carlos, você está errado. Você está errado. Olha o quanto a mente dessas pessoas estão cauterizadas com certos ensinamentos, meu irmão. Eu também, eu não discrimino, sabe? Nós tentamos abrir a mente, não é nós que fazemos, mas nós tentamos levar, mostrar a verdade para que a mente dessas pessoas venham serem abertas, eles possam também passarem por uma metanoia. Mas é muito difícil. Mas, meus irmãos, não faz sentido. E eles vivem nessa fantasia e nessa crença deles que são demônios, são seres espirituais. Entendeu? Então é isso. Então, no tempo de Paulo aqui, Paulo não estava falando de seres espirituais, mas estava falando ali das autoridades ali da época, do seu tempo, que perseguiam o apóstolo Paulo, que eram opositores contra o evangelho ali, anunciado por Paulo, o evangelho da incircuncisão. Entendeu? Então, era isso que eram os principados, eram os governantes, as autoridades da época, anciãos, entendeu? Sumos sacerdotes, reis, né? Reis, se referindo ao Império Romano, os imperadores. Então, eram tudo naquele contexto de Paulo, todas essas pessoas, eram pessoas, seres humanos, pessoas que eram opositores àquele evangelho, àqueles ensinamentos que Paulo levou ali
no século I. Entendeu? Quando ele recebeu a incumbência de levar o evangelho da incircuncisão para os gentios. Então, era nesse sentido que Paulo estava falando. Jesus também passou, ele foi perseguido por esses principados, por essas potestades. Então, eu aprendi também que potestade era o que tinha mais poder do que o principado. Porque principado, meu irmão, a palavra já está dizendo príncipe. É um homem que tem uma liderança hoje, no nosso tempo. É um prefeito, é um governador, é um presidente, pode ser um papa, pode sim, um padre. É alguém que tem uma autoridade, que tem um poder. Então, hoje, um político, né? Como prefeito, governador e presidente, são políticos. São esses os principados e as potestades. Homens que estão no poder, que têm autoridade. Entendeu? Não faz sentido trazer isso para os nossos dias e aplicar. Nem para aqueles dias não eram seres espirituais, porque não existe, meu irmão. Quem quiser acreditar, acredite que existem esses seres espirituais, como demônios, diabo, Satanás. Mas não existe, meu irmão. Eu respeito o entendimento, eu não vou estar discutindo. Porém, isso aqui, de forma alguma, o contexto não fala que principado e potestade aqui está falando de seres espirituais, mas sim governos, autoridades, né? E hoje é papa, presidente, prefeitos, um padre, um governador. Tudo isso pode se aplicar para uma autoridade, para um principado e uma potestade. Entendeu? Então, ali eram os saduceus, né? Os seguidores de Moisés, os fariseus, os anciãos. Era nesse sentido, na visão de Paulo, que Paulo se referia a essas pessoas. Então, meus irmãos, é lamentável quando a gente ouve alguém, né, com esse entendimento, não criticando aqui, eu não estou criticando, e nem no momento da fala, da conversa, eu também não critiquei, apenas eu mostrei que não se tratava de seres espirituais, mas eles não, né, eles afirmam categoricamente que são demônios como seres espirituais, e a potestade tem mais poder do que os principados, tá entendendo? Então, é muito lamentável nós estar ouvindo e vendo pessoas com esse entendimento, entendeu? Escravos da religião, escravos de homens que não têm o caráter, eu volto a dizer aqui, homens que não têm o caráter, meu irmão, de admitirem que erraram no entendimento. Meus irmãos, ninguém é dono da verdade. Mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui, ninguém é dono da verdade. Nós buscamos, nós exploramos, aprendemos até uns com os outros. Eu tenho essa humildade aqui, de dizer que eu aprendo com outros homens aqui do YouTube, e até com vocês que não têm canais. Eu aprendo. Volto a falar, se o meu entendimento não coincide com o entendimento de alguns aí, que têm um entendimento, alguns que estão em graça, que pensam em certos assuntos, né, de uma forma diferenciada da minha. Se eu chegar à conclusão, se eu explorar mais, analisar mais, raciocinar mais sobre esse entendimento que muitas vezes eu não aceito, né, da forma que eles entendem, eu sou muito humilde, sou muito homem de chegar aqui e dizer, ó, pessoal, eu entendi assim. Entendeu? Eu entendi assim, mas analisando, explorando, buscando, eu cheguei à conclusão que realmente eu estava errado nesse entendimento. Eu faço isso, porque isso não é feio, isso é humildade. Isso é humildade. E em graça nós temos que ser humilde. Em graça nós não podemos querer ser a bola da vez, nem deixar a soberba prevalecer. Em graça nós somos o que somos pela graça. Somos humildes, temos que ser humildes. Então, é essa palavra que eu quero deixar. Principado e potestade que derruba avião nunca aconteceu como ser espirituais. Isso são o quê?
falhas mecânicas, falhas humanas, entendeu? E não no sentido de ser espiritual, entendeu? Como aplica, como ensina o sistema religioso. Essa é a palavra que eu quero deixar nessa manhã, nessa tarde e nessa noite para todos nós. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva no meu canal, o canal Democracia Espiritual. Deixe seu like, compartilhe essas mensagens e vamos que vamos. Também se inscreva no canal do irmão André Palhares, canal MDCG, e do nosso irmão Adailto, Ivanilto Cruz, canal Guerreiro da Fé, e do nosso irmão Elcio de Jesus, canal MGV. Amém? Graça e paz, graça eterna, e até a próxima, se Deus assim o permitir.